Olá, Luciano, seja mais uma vez bem-vindo. Esse aqui é o canal Luz e Vida. Esse aqui é o curso de Vida em Comunidade. Nós estamos com uma presença especial aqui do nosso irmão Abel. Opa, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, sei que hora que estão assistindo nosso vídeo. Mas eu sou Abel, eu sou responsável pelo programa No Coração Imaculado. Vai estar aqui o link para vocês assistirem nossos vídeos lá. Isso aí, a gente está aqui fazendo então o nosso curso de Vida em Comunidade. Nós já experimentamos várias coisas, já conversamos várias. No último vídeo nós falamos sobre o perdão, comunidade, lugar de perdão. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais aprofundado nisso, a questão da paciência. Você é paciente, Abel? Paciente? Demais, sim. Igual o Jó. Paciência de Jó? Paciente de Jó. Então nós vamos falar sobre paciência um pouquinho e aprofundar essa questão do perdão, da acolhida, do amor ao próximo. Então, depois da vinheta a gente volta aqui. Que susto! Vinheta já foi? Já? Já. Você bate a palminha na vinheta. No programa nenhum eu faço bagunça mesmo. Então, vamos lá. Então, nós estamos falando sobre ser paciente. Diz uma frase de São João da Cruz que nunca escute o que se fale sobre a fraqueza dos outros. E se virem queixar-se a você, peça humildemente que se calem. São João da Cruz diz pra gente não escutar o que se fala mal dos outros. Né, Abel? Acho que quando a gente vive em comunidade, é uma questão muito complicada, né? Na sua comunidade de base, na sua comunidade, na sua paróquia, no seu grupo. Quantas vezes a gente vive essa questão da fofoca, né? Como isso é difícil. E como que você, Abel, pode ver essas questões na nossa vida em comunidade? Como o Elton falou, né? Mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal. Essa questão da paciência na comunidade é muito importante, porque o Elton citou a frase de São João da Cruz, citou a frase, o exemplo da fofoca. O que mais dissemina uma comunidade, eclesial de base, as novas comunidades, até uma amizade, tudo que dissemina isso é a fofoca, né? Esse disse-me-disse, esse telefonezinho sem fio, de você chegar ao ponto do que está acontecendo, você vai ouvindo o que o irmão vai falando, que eles vão chegando a você e vai disseminar, né? E nós temos exemplo disso em várias hipóteses da nossa igreja, né? Lá na Torre de Babel, eles queriam construir um templo gigantesco para chegar até os céus, mas a um ponto que já não sabiam para onde iria mais, a fofoca disseminou e fez acontecer o que aconteceu com a Torre de Babel. Eles foram disseminados. Depois, um pouquinho mais da vida de Jesus Cristo, nós temos o exemplo da nossa grande reforma, né? Que nos dividiu, que foi também o nosso achismo, achar que éramos maiores que a Santa Igreja, e esse achismo fez com que a igreja se dividisse e está dividida até hoje por causa da fofoca, dessa disseminação do mal entre as pessoas. E justamente isso que vai fazer a divisão acontecer, né? E aí nasce justamente a falta de perdão. Muitas pessoas saem magoadas, machucadas das nossas comunidades porque existe essa questão da fofoca. E São Paulo da Cruz vem nos ensinar claramente que a gente deve se calar diante dessas situações, né? O Abel vinha falar mal de um irmão dele comigo, eu tenho que cortar e falar assim, não precisa falar comigo sobre isso, né? Porque isso causa toda a questão da divisão. E nessa questão, nesse quesito, como é difícil a gente viver o perdão. Como é difícil, né, Abel? Perdão é muito difícil. Se você percebe que uma pessoa está falando mal de você, aí que nasce as mágoas, os ressentimentos e cresce muito no nosso meio a questão da falta de perdão, que não nos permite viver o amor verdadeiro da vida em comunidade. Giovanni vai dizer aqui no seu livro, que nós estamos meditando nesse curso, que não se trata de ficar inquieto com os maus sentimentos e muito menos de se sentir culpado com as situações. Trata-se de pedir perdão a Deus como uma criança, né? De prosseguir. Se o caminho for longo, não devemos desanimar. Uma das funções da vida em comunidade é justamente de nos ajudar e continuar o caminho e de nos aceitar como somos e aceitar os outros como eles são. E é um ponto que a gente
precisa trabalhar, né? A questão da aceitação. Eu sempre digo que o dom da aceitação é um dom muito importante na vida em comunidade. Primeiro aceitar-se do jeito que você é e depois aceitar o outro. Do jeito que ele é. E as pessoas justamente não aceitam o outro porque não se aceita a si mesmo. Não aceita o seu jeito de ser e às vezes eles projetam no outro isso aí. Com certeza isso não acontece aqui. Claro que não. Como o Wellington falou, essa questão de aceitação é uma coisa que atrapalha muitas comunidades que estão crescendo, né? Nós vemos nos tempos que nós estamos vivendo que como falta eu me enxergar no lugar do outro. Muitas vezes nós gostamos de criticar o meu irmão porque ele tem um defeito, porque ele tem um vício, porque ele tem um pecado, mas muitas das vezes nós não nos colocamos no lugar dele. Procuramos saber por que ele tem esse vício, por que ele tem esse erro, por que ele comete esses pequenos pecados. Se nós se colocássemos muitas vezes no lugar dele, nós iríamos buscar entender. Jesus Cristo vai dizer isso na palavra. É muito mais fácil eu ver o graveto que está no olho do meu irmão de vez eu ver a trave que está no meu, né? A gente gosta muito nos tempos atuais de criticar, de julgar, de falar mal do irmão, mas nunca acolher, né? O acolhimento que o Senhor tanto nos pede, acolher, ser esse Deus misericordioso, né? O próprio Jesus Cristo vai dizer na palavra, eu quero mais misericórdia, eu não quero sacrifício. Assim, muita gente esquece de entender que Jesus Cristo é muito mais misericórdia do que punição. Justamente, o que tem vivido em muitos movimentos no meio do nosso meio, da nossa igreja, é justamente essa acusação do outro. Às vezes a pessoa não aceita os pecados dela e a vida dela e projeta no outro os problemas dela. E aí começa os julgamentos, começa as intrigas. E como nós estamos brigados dentro da própria igreja, das próprias comunidades, por causa essas situações, né? Nós experimentamos isso na campanha da fraternidade, né? De certa forma, porque existiu várias versões e a igreja não é aquilo que a gente acha, mas a igreja é aquilo que ela é e pronto, ponto final. E justamente as pessoas não se entendem, não procuram se entender, conversar, dialogar. Tanto se falou do diálogo e o diálogo não acontece. Só importa aquilo que eu penso. Isso, o Wellington frisou uma coisa muito bonita na campanha da fraternidade, do tempo que eu me entendo por gente, conheço a igreja, né? Que eu tenho 27 anos, mas não são 27 anos que eu tenho a concepção. Primeiro a gente não sabia que era a campanha da fraternidade. Eu achava bonitinho que a gente ia lá na semana, durante a quaresma, na sexta-feira tinha a Via Sacra, né? Veio na minha cabeça até hoje uma época da campanha da fraternidade sobre a Amazônia, mas de todas que eu já vivi, que eu já pude experimentar, essa campanha desse ano foi uma campanha muito importante, né? O que era dividido, Jesus Cristo unificou. E que é isso que a gente tem que deixar de verdade para a nossa fé. Tudo que foi dividido, tudo que foi diferente, o que foi dividido pela Torre de Babel, o que foi dividido pelas reformas que a igreja sofreu, pela loucura de Lutero, foi unificado através do sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo unificou tudo, né? E como o Wellington falou, muitas vezes nós vemos que o nosso irmão ele tem um pecado, o nosso irmão tem outro pecado, mas nós aprendemos isso na nossa catequese. Deus, ele vai detestar o pecado do nosso irmão, mas jamais a pessoa dele. Talvez você que está nos assistindo não consiga entender isso, mas vamos colocar uma coisa mais simples. Se nós temos um cachorrinho, um gatinho, ou qualquer animalzinho de estimação, se ele vai lá, como o nosso telefone, rasga o nosso sapato, estraga o nosso chinelo, nós vamos ter raiva do ato que ele fez. Nós vamos não gostar do ato que ele fez, mas nós não vamos conseguir ter raiva do animalzinho de estimação. É assim mesmo com Deus. Não que nós somos animais de estimação de Deus, fora disso. Mas Deus, ele detesta as nossas atitudes pecaminosas, mas ele nunca vai nos deixar de nos amar. Jamais ele vai deixar de nos amar. Nós aprendemos uma coisa na nossa catequese que eu falo que a gente aprende até erroneamente. Deus, ele é o Senhor do impossível. É um erro que nós aprendemos na catequese. Porque tem uma coisa que Deus jamais vai deixar de fazer, que é deixar de nos amar. É impossível para Deus, em meio dos nossos pecados, nossos erros, nossas omissões, Deus vai continuar nos amando com amor igual a mãe nos ama, né? A gente muitas vezes fala que a igreja é santa e pecadora. Não, a igreja não é santa e pecadora, a igreja é santa. Pecadora somos nós, que somos filhos da igreja. Mas os nossos pecados jamais vai poder sujar a Santa Madre Igreja. A santa imagem da igreja, jamais, né? E aí eu lanço uma pergunta para você. Por que nós continuamos então divididos? Se Cristo nos chamou a unidade, se nós vivemos igreja, e por vivermos igreja nós temos que viver a unidade, a fraternidade, por que nós continuamos ainda desunidos dentro dessas vertentes da igreja? Giovanni ainda vai dizer que é preciso crescer no amor
pois é preciso tentar cada dia ser acolhedor, atencioso, amável com as pessoas com as quais temos mais dificuldade. Aí que mora o perigo, ter mais amor, ser mais acolhedores e mais atenciosos com quem nós temos mais dificuldade. E esse é o desafio de hoje, do nosso tema. Ser mais amáveis e atenciosos com quem nós temos mais dificuldade de amar. É o meu desafio para você nesse dia. Nós vivemos o perdão, precisamos nos abrir ao perdão, e hoje nós vamos viver a abertura, a acolhida daquilo que é mais difícil de ser amado. E tem muitos por aí, né? Isso aí. Tem muita gente por aí que a gente precisa amar mais. Como o próprio Senhor vai dizer, né? Que nós temos que a gente amar, que é nossos amigos é fácil. E nós precisamos orar pelos nossos inimigos e amar aqueles que nos perseguem, né? Fazendo a própria palavra do Senhor. Amar é o ápice de tudo que nós aprendemos nos Santos Evangelhos. O próprio São Paulo Apóstolo, um dos nossos intercessores, vai nos dizer que tudo vai passar, mas o amor sempre vai ficar. Fé, esperança e o amor, mas o amor ele tem sempre que ficar. A maior prova de amor está aqui atrás de nós, que foi uma cruz. O Senhor sabia que ele ia morrer por pessoas como Hitler, por pessoas que nunca iam aceitá-lo, mas mesmo assim, por amor, ele se entregou na cruz e morreu por nós. Ele primeiramente nos aceitou, né? Você pode ver que ele poderia ter feito o reino do céu somente com ele, com a sua mãe e com São José, mas não, ele quis pegar o pior dos piores, os fracassados dos fracassados, quis pegar um Pedro da vida para que, através do fracasso deles, pudesse ser transformado em amor, transformado em misericórdia e transformado em salvação. Justamente, hoje ele escolhe você também para, no meio dos seus fracassos, ele fazer o reino de Deus acontecer. Abra-se então a essa verdade e para nós mais pessoas poderem viver essa vida em comunidade, essa abertura, essa acolhida, esse amor fraterno. E se você não é inscrito, o que a gente faz? Se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho. Se você já é inscrito e não tem o sininho ativado, ative o sininho e nos curta nas outras redes sociais, Instagram, Facebook. Aqui embaixo tem os vídeos de oração. Assista nossos outros vídeos, programa Coração Imaculada, Inspiração de Fé, e siga nossa comunidade nas redes sociais. Isso aí. Você fazendo isso, você ajuda em muita evangelização. Lembrando que também você pode fazer doação, nos ajudar doando qualquer valor, e você ajuda na evangelização, nos investimentos aqui do nosso meio de comunicação. Forte abraço, Deus abençoe você, e com Santa Teresinha nós dizemos: no coração da igreja, eu serei o amor.